Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. Eu converso agora com o deputado estadual Bruno Ganem do Podemos. Vamos falar então um pouco sobre as medidas aí do Estado no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Deputado, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade em conversar conosco aqui da Rede Alesp. Bem-vindo. Imagina, é sempre um prazer, com certeza. Deputado, eu quero começar essa entrevista perguntando para o senhor um pouco sobre a sua atuação nesse momento, né? A gente sabe que a gente está passando um período de quarentena, as pessoas estão, então, aí nessa medida de isolamento nas suas casas, porém, os parlamentares continuam, então, trabalhando, né, deputado? Quer dizer, muitas medidas precisam ser tomadas, discutidas, quer dizer, as coisas estão acontecendo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu trabalho, né? Um pouquinho das medidas, então, que o senhor tem proposto nesse tempo, como que o senhor enxerga, então, aí, todo esse contexto? Perfeito. Realmente é um período que a gente tem que ter um trabalho redobrado, né? Isso é uma coisa que até eu falo, eu explico para minha família que às vezes o pessoal fala, poxa, mas como que você está? Você está onde e tal, não sei o quê. Mas a verdade é a seguinte, as autoridades, o parlamento, o executivo, ele realmente tem que trabalhar redobrado, né, para fazer frente aos desafios que não são poucos. E as frentes que cada um está trabalhando são as mais diversas. Eu acho que o único critério é realmente trabalhar no limite dos recursos, da força, do tempo e tudo mais, porque quando a gente está falando de algo em que tantas vidas estão sendo perdidas, tanto estrago está acontecendo na questão econômica, a questão social de uma forma geral, ou seja, todo esforço vale a pena, né? Então não dá para a gente economizar esforço. E aí dentro dessa lógica, é lógico que a gente também não pode pensar só de maneira legislativa, em que pese eu ser um defensor de que o legislador, o deputado, o vereador, ele tem que pensar primeiro em fazer lei, né, ou modificar leis, etc. Eu acho que é muito importante que o parlamentar nunca perca esse foco legislativo. Mas, nesse momento, não dá. A gente tem que ir em todas as frentes possíveis. Então, seja indo fazer articulações sociais mesmo, vai no hospital, vê o que está necessitando, que nem eu estou fazendo uma ponte com o pessoal da USP, que está desenvolvendo aqueles respiradores, né? A gente teve aqui, inclusive, uma atuação aqui na cidade, eu busquei contato com o pessoal na USP, eu estudei lá, né? Eu me formei na Poli, então o professor Raul nos deu todo o embasamento, a gente passou aqui através do hospital, chegamos a algumas empresas aqui do município que puderam até fazer alguns desenvolvimentos que acabaram sendo utilizados aqui na questão da saúde e articular e montar máscara. Estou cheio de máscara aqui, né, que a gente acabou de buscar numa amado FabLab, nossa senhora, às vezes dá uns brancos, na FabLab, né, do Marcelo, né, até aproveitar para mandar um abraço, que é uma máscara daquela mais cirúrgica, aquela de plástico, né, que vai para hospitais e tal, e a gente pega, já monta e vai, e ontem nós tivemos um resgate de uma cachorrinha em Campinas que estava aí num processo de exaustão total no cio e vários cães e um contexto aí bem triste e aí fala, poxa, mas o que isso tem a ver com a pandemia, com o Covid? Tem a ver que a gente sempre busca fazer isso, apesar de que a gente recebe centenas de pedidos por dia e a gente consegue dar conta de uma microfração disso, mas é uma fração insignificante. E aí, nesse sentido, eu sempre falo que o meu papel é legislativo,
que é de cobrar leis, políticas públicas que façam frente às necessidades da causa animal. Legal, só que no meio dessa crise toda, vamos ser franco, quem que está parando para pensar na questão da causa animal? Então, os nossos braços, eles ficaram fragilizados. Não dá para eu esperar daqui a 6 meses, daqui a um ano, o hospital que a gente vai conseguir viabilizar, o recurso. Não, tem situação que a gente tem que realmente arregaçar as mangas. Coisa que, como eu disse, a gente faz, mas a gente sempre deixa claro que não é o meu papel como deputado. O meu papel como deputado é fazer políticas públicas, é fazer leis. Mas a gente, claro que acaba em um período tão crítico, literalmente arregaçando as mangas, fazendo o que está ao nosso alcance, buscando ter ideias, buscando sugerir, colaborar, né? A própria questão dos projetos, lógico que estão aqui na casa, que isso já é mais natural, que é mais do nosso dia a dia, mandando sugestões, passei algumas ideias, por exemplo, pelo WhatsApp para o vice-governador, para o Rodrigo, acredito que alguma coisa foi aproveitada, enfim, a gente vai tentando, é um processo mesmo bem, de um espectro muito amplo, né? Às vezes a gente tem a sensação até que, nossa, são tantas frentes, né? Recursos, né? Recursos para o hospital, enfim, é bem amplo mesmo, a gente não pode deixar a ponta solta, porque uma pontinha solta que a gente deixa são vidas que de alguma forma vão se perder. Conscientização também, enfim, é muita coisa. Sem dúvida, deputado. E quem conhece seu trabalho sabe que o senhor tem mesmo uma bandeira muito forte, né, aí em defesa dos animais, na construção de políticas públicas, né? E a gente sabe que esse tempo de pandemia pelo novo coronavírus, a gente tem aí uma dificuldade de informações e fake news e muitas coisas aí acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu lendo um pouco sobre esse assunto, eu cheguei a ver que os índices, então, de crimes contra animais, de abandono, nesse período também aumentou de uma certa forma, né? Até talvez por falta de informação. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Essa é realmente a realidade? São muitas as denúncias que o senhor tem recebido? Como que está esse aspecto? Olha, tá na moda falar agora em subnotificação, né, por conta do coronavírus. Esse é um termo que a gente vê muito, né, dos casos de coronavírus que acabam não sendo contabilizados, mas é uma situação que a gente conhece bem esse termo na causa animal, porque, via de regra, é muito pequeno esse funil, né? Para muitos casos, pouquíssimos acabam efetivamente gerando boletins de ocorrência, gerando aí situações efetivas. Então, tem muito caso assim, mas a impressão que a gente tem, né, como eu disse, então os dados eles acabam não sendo tão confiáveis, às vezes a intuição acaba sendo mais assertiva. E a intuição que a gente tem é que realmente tem muito caso, é crescente e tem até uma lógica que a gente pode fazer de analogia com o crime contra as mulheres, o crime contra as crianças, né? Nós temos na sociedade... Violência doméstica, né? A violência doméstica que também né, atinge os animais. Exatamente. Porque pense o seguinte, nós temos uma pequena parcela da população que é gente ruim, é covarde, né? E esse covarde, às vezes ele está na rua, ele vai exercer a covardia dele, né, o sangue ruim dele, de outras formas, vamos dizer assim, né? Mas quando ele está em casa, é em casa que é o ambiente mais propício para esse tipo de absurdo. E aí é aquela pessoa que vai bater na esposa, bater nos filhos, espancar, né? A questão até de abusos, né? De toda ordem. E os animais, eles estão no mesmo raciocínio, sabe? O covarde, ele vai sempre buscar aquele que está em situação de fragilidade, né? Ele ao contrário a pessoa de bem, ela quando ela vê uma pessoa, um ser, né, seja um animal, seja uma pessoa numa situação frágil, a pessoa de bem ela vai tentar
né, de alguma forma proteger. Agora, o covarde não, o covarde é o contrário, ele vai ver aquela situação e vai querer se aproveitar daquilo. Ele vai querer exercer a falsa superioridade dele. Superioridade do quê? De força, de seja lá o que for, é nojento, né? Mas sim, nós temos uma pequena parcela da sociedade que faz esse tipo de coisa. Então, é nítido que estão ocorrendo mais situações de violência contra os animais. E para cada tantas aí que acontecem, uma ou outra a gente fica sabendo. Certo. Deputado, a gente sabe que os números, então, de abandonos, né, de animais, não só de agressões e situações, então, aí de risco à integridade ali física do animal, no sentido de pessoas que agridem, enfim. A gente sabe que tem também essa questão do abandono de animais muito forte, né? Independente até da pandemia, a gente vê de fim de semana, feriado prolongado, a pessoa acha que às vezes o animal é um objeto, dona na praia, na pracinha. Enfim, é uma coisa assim que chama muita atenção, né, deputado? Assim, pelo absurdo. E a gente sabe que existe aí, por parte do poder público, um problema com o destino desses animais, porque são muitos animais resgatados, mas que muitas vezes não tem para onde ir. E fica esse problema. Não é todo mundo que está disposto. É verdade. O, é uma situação que a gente percebe, são os mesmos covardes, né? Lógico que tem pessoas que são mais covardes, que vão cometer atos de violência extrema, mas o abandono de um animal, né, é sempre bom a gente ter essa oportunidade para enfatizar isso, não é uma violência banal, que é uma violência, eu acredito que, né, é nítido, mas não é banal, é uma violência terrível. Talvez a pessoa que abandona, talvez ela não presencie o pós, né? Mas existe esse pós, né? Não adianta a gente fazer aquela coisa da avestruz, de botar a cabeça debaixo da terra e achar que o problema, né, está Está resolvido. resolvido, exatamente. Quando acontece um abandono, cronologicamente, primeiro, a pessoa lá, o ser, abandona o cachorro, por exemplo. Esse cachorro, ele, primeiro que no primeiro momento ele já vai ficar em desespero. Talvez ele se distraia, talvez se ele for um cachorro mais, né, enfim, mas você imagina, a hora que ele se der conta, né, de que ele ficou para trás, é total desespero, né? E aí ele vai agir de maneira completamente imprevisível, completamente. Isso significa correr atrás do irresponsável, né, que abandonou, significa, e aí com isso, se acidentar, causar acidentes, mortes do bicho e também de motociclistas, por exemplo. Né? Trânsito é super perigoso, né? Então você imagina um cachorro aí disparado, às vezes em rodovia, desnorteado, né? Muito comum situações aí em rodovia que o cachorro ele nem corre, ele não sabe para onde ele vai, ele está indo para a direita, aí de repente ele vira para a esquerda e quer dizer é terrível, assim muito muito triste. E, e as pessoas fazem isso por banalidade, como você disse, para ir para a praia, para ir não sei onde, por alguma situação aí de achar que o cachorro vai passar o, o coronavírus, que não vai passar, né? Enfim, mas a ignorância acaba promovendo esse tipo de coisa, porque cansou, porque está de saco cheio da vida, porque os motivos são os mais diversos, mas os motivos podem ser milhares, mas nenhum é motivo efetivamente para fazer isso. Eu acho que a pessoa que faz isso, ela vai guardar isso, né? Talvez enquanto ela tiver o coração duro, né, acreditando que as pessoas podem se regenerar, né, eu até acredito, né? Acho que demora, mas acredito. Essa pessoa um dia vai ter vergonha do que ela fez. Eu tenho certeza disso, que ela vai ter vergonha.
e a família, né? Os filhos. Você já pensou, né? Um filho que carrega e fala, poxa, meu pai abandonou um cachorro. É algo que talvez a criança que vai virar um adulto e tal, talvez nunca toque nesse assunto, mas a imagem bonita do pai se desfaz. É a mesma coisa de mãe, assim por diante. Então, é, é muita crueldade, né? É um atestado de desumanidade. É isso mesmo, deputado. Eu acho que é importante um programa como esse, justamente para a gente reforçar, então, as informações corretas sobre esse assunto para a população, enfatizar mais uma vez que os animais não correm o risco de contrair o novo coronavírus, que é um coronavírus humano, né? Eles não correm o risco de serem infectados, adoecerem e transmitirem para outras pessoas. Essa ideia já foi descartada. As pessoas confundem um pouco o coronavírus humano com o coronavírus do cachorro, do gato. Quer dizer, o coronavírus do cachorro e do gato já tem a vacina, é uma outra questão. A gente está vivendo agora um novo coronavírus, um vírus humano. Então é importante a gente reforçar isso para que as pessoas não abandonem os seus animais num momento como esse, né, deputado? Eu aproveito para dizer, a gente sabe da polêmica, então, que está sendo discutida nesse momento, talvez nem seja o momento mais apropriado, mas está sendo discutida a questão de abate de animal e até de uma possível volta de uma carrocinha, que era algo que já tinha sido eliminado, né? Mas por conta da falta, por conta desses índices, então, de abandonos de animais e a falta de um destino para eles, parece que começa a surgir esse tipo de ideia aí por parte, então, de alguns órgãos. Eu queria que o senhor falasse também, comentasse um pouco essa discussão, deputado, que está acontecendo nesse momento. É verdade. Muito importante a gente entrar nesse assunto, até porque eu entendo o seguinte, né? Me perdoa, mas as pessoas que estão liderando esses órgãos estão propondo soluções desse tipo. Eu particularmente classifico que estão aí no mesmo nível de desumanidade que essas que abandonam, sabe? Eu acho uma decisão lastimável, uma decisão prática, é uma decisão que resolve rápido, mas um nível de humanidade zero. Né? A gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar. Então, eu me coloco completamente contrário a isso. Como eu disse, os problemas que a gente tem enquanto sociedade não são problemas, eu enfatizo sempre isso, não são problemas de ordem de recurso. Porque recurso é comprovado. Um exemplo é a fome, que a gente produz muito mais alimento do que do que seria necessário para alimentar o mundo inteiro. E se a gente quisesse produzir mais alimento, a gente produziria mais ainda. E por que que tem gente que passa fome? Não é uma questão de recurso, é uma questão de humanidade, é uma questão de prioridade, de entender que não faz sentido uma pessoa passar fome enquanto, né, enfim, outras têm tanto e assim por diante, mas sem entrar tanto no mérito, o fato é que nós vivemos numa sociedade que ela sofre com esse egoísmo e que, portanto, vai sempre buscar a solução mais fácil, a solução mais simples, mais imediata e que não dói no seu calo, mas que pode doer severamente no calo de muita gente ou dos animais. Então, isso não é solução, na minha concepção. Eu sou completamente contrário e vou seguir lutando para que as pessoas que estão nesses órgãos, a gente sabe que quando a gente fala de um órgão público, né, e aí eu quero enfatizar isso, é lógico que, ainda que a decisão seja tomada, tem muita gente boa no órgão, tem muita gente, né, enfim, que vai no prático. E que as pessoas de bom coração possam vencer esse debate e que a gente não tome esse tipo de decisão covarde, porque o poder público também pode ser covarde e muitas vezes ele é. Deputado, falando ainda um pouco sobre esse aspecto do abandono de animais e esse problema, então, que existe com o destino, então, desses abandonados, né? Que tipo de solução, né? Que tipo de política pública a gente poderia, então, ser construída como uma solução para esse problema?
Perfeito. A gente tem soluções de mais longo prazo e soluções de um prazo menor. A solução de longo prazo e que é a mais efetiva e que demonstra bem que a gente ainda tem muito para avançar nisso é a questão da castração, sem dúvida alguma. A castração, especialmente de fêmeas, né, a gente vê que é, tem que ser feito um trabalho bastante efetivo disso. Quando a gente fala de longo prazo, não é tão longo assim, né? Porque a gente vê que o efeito ali exponencial, né? Em tempos de pandemia a gente vê muito, a gente fazendo uma analogia, né? A quantidade de cães que vão nascendo, os filhotes, assim por diante, esse efeito exponencial ele é muito rápido, né? Então a gente precisa trabalhar muito forte com a questão da castração. Trabalhar a questão da conscientização, né, para que as pessoas de fato não abandonem, né, e trabalhar a penalização de quem abandona, leis rígidas, né, estamos aí vendo um período justamente que algumas leis são tratadas de maneira emergencial, e não é emergencial, já que o poder público tem dificuldade para tratar com os animais que são abandonados e outras coisas, não faz parte da emergência sanitária punir de maneira severa quem ainda mais onera o Estado, prejudica a sociedade, coloca as pessoas em risco abandonando animais, não seria um momento para a gente fazer uma discussão rápida e séria para penalizar severamente as pessoas que fazem isso? Inclusive, do ponto de vista criminal e até do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de multa, vamos botar esse pessoal para pagar a conta. Eu não vejo problema nenhum que uma pessoa dessas pague e pague caro e que com isso, até porque não, ajude até mesmo a fomentar as ações. Apesar que as ações da causa animal, como por exemplo da castração, né, são ações é como se fosse um investimento mesmo, né? Você tem uma despesa inicial, mas lá na frente você vai ter uma série de outras dificuldades bastante reduzidas. Certo. Tá, falando um pouquinho, então, de Indaiatuba, né, que é uma região, então, aí que o senhor também tem uma forte atuação, eu acho que a gente poderia falar também um pouquinho sobre isso. Conta um pouco para a gente como que está aí a situação, as estatísticas, então, aí de infectados, como, então, o sistema aí de saúde pública tem atendido essas demandas, como que está? Olha, nós temos aqui basicamente duas instituições, né, o AOC, né, e o Samaritano. O AOC é o principal e é o que atende o público, né, o SUS. Nós estamos aqui com a capacidade, lógico, isso varia de hora em hora, né? Então, vamos dizer, da última referência que a gente viu, estava em torno de 70% de ocupação da UTI, né, das UTIs da cidade, né, como um todo. Nós tínhamos 14 mortes, mas tínhamos já uma suspeita para ser confirmada. Então, é mais ou menos esse o cenário. Para uma cidade de 250 mil habitantes, eu diria que está mais ou menos em linha com o que está acontecendo com a média nacional. É bastante triste cada vida, né, cada história, cada família, e a gente tem visto realmente muita tristeza em relação a isso. E, claro, também é importante até a gente tocar nesse assunto, ao mesmo tempo, os comerciantes, as pessoas que também necessitam aí trabalhar e tudo mais, que não estão conseguindo gerar renda. E ao mesmo tempo que a gente tem essa crise da saúde, né, das pessoas com medo dos seus familiares, de si próprios, né, das pessoas ficarem com essa doença, também existe uma enorme tensão em relação à questão econômica. Eu vejo hoje as pessoas até com mais medo do desemprego, da fome, do que efetivamente da questão da saúde. E aqui eu não estou nem entrando num juízo de valor de se as pessoas estão certas ou erradas, né, o que é mais perigoso, até porque a gente
eu acredito que após toda a situação de pandemia, etc., que acaba gerando algum problema de ordem econômica, a recuperação econômica também costuma ser muito rápida, graças a Deus. Mas é lógico, as pessoas olham e falam, poxa, o dinheiro não vai dar, como é que eu vou comprar o arroz e feijão? Né? Então, a gente entende essa tensão toda, até porque quem tem fome não pode esperar até o ano que vem. Né? E claro que a gente, por outro lado, vê também uma rede de solidariedade incrível. Né? Eu acho que, nesse sentido, né, eu vejo que nada é em vão. Né? Situações assim são muito tristes, mas que a gente possa, pelo menos, evoluir enquanto humanidade. Sem dúvida, deputada, é um momento de grandes aprendizados para todos nós, sem dúvida alguma. Deputada, tinha muitas outras questões para abordar com o senhor, mas o nosso tempo passa muito rápido, né? Então, eu vou pedir para que o senhor faça suas considerações finais e mande aí a sua mensagem, então, para a população. Bom, só quero agradecer mais uma vez a oportunidade, me colocar à disposição, né, como deputado. Quem tiver alguma ideia, alguma reivindicação, alguma questão, vou até aproveitar e passar o meu WhatsApp, passar o meu e-mail, né, e-mail contato @brunoganem.com.br. Temos também o WhatsApp 19997415086. Enfim, vamos unir forças. Juntos a gente vai conseguir superar isso, tenho certeza disso. Obrigada, deputado. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. O programa Conexão Legislativa fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.